A gente vai fazer uma entrevista agora para comentar o cenário, do mercado de trabalho no Brasil. Vamos conversar com o economista e professor de economia da USP, Hélio Zilberstein. Professor, muito bom dia, obrigada por falar com a gente. Bom dia, é um prazer. Professor, se a gente for olhar então o acumulado do ano passado, a gente tem um dado positivo. Qual a perspectiva em relação ao emprego que a gente pode ter a partir de agora? O ano foi muito bom. 2.700.000 empregos a mais com carteira é um resultado extraordinário. Mas se a gente olhar para esse resultado mês a mês no segundo semestre, a gente vê que esse crescimento está desacelerando, como já foi citado no início da matéria. Isso é visível. Quer dizer, o ritmo de crescimento está ficando cada vez menor. E isso indica que a gente não deve ter esse mesmo volume de novos empregos nesse ano 2020. Infelizmente, está faltando dinamismo para a nossa economia. A gente levou um baque em 2020, levantou, mas não vai conseguir sair desse levantar. A gente não vai decolar esse ano, tudo leva a crer. É uma pena, mas é isso que está acontecendo. Professor, em contraponto, o que dá para falar da informalidade? Ela cresce com maior agilidade? Aqui há uma boa notícia, Daniel. A última PNAD mostrou um dado novo. Dos 3 milhões de novos empregos, 40% foram empregos com carteira. Isso não acontecia há muito tempo. E 20% foram empregos sem carteira, mas de empregados. Quer dizer, aquele crescimento que a gente via até pouco tempo atrás, da informalidade se expandindo nos trabalhadores por conta própria, os microempresários, os microempreendedores, aquilo parou no trimestre que a PNAD mostrou. O emprego se expandiu nesse último trimestre na categoria de empregados, principalmente empregados com carteira, que sinaliza uma coisa boa. E o CAGED está confirmando. Aliás, é preciso ressaltar que durante algum tempo, PNAD e CAGED estavam contraditórios, porque houve problemas metodológicos nos dois levantamentos, mas hoje eles conversam a mesma língua, com uma defasagem de 2 meses, né? A PNAD que saiu na sexta-feira é a do trimestre de novembro, portanto está centrada mais ou menos em outubro. E o CAGED está centrado em dezembro. Então há uma defasagem que a gente precisa mostrar. E o que o CAGED, como ele é mais avançado, ele está mostrando um crescimento cada vez menor. Professora, Priscila Yazbek, a nossa analista de economia, participa dessa entrevista. Priscila. Oi, Priscila. Olá, bom dia, professor. Obrigada pela entrevista. Professor, o que muitos economistas, analistas de mercado estão dizendo sobre esses dados de emprego é que 2021 foi um ano atípico, foi um ano com estímulos, ainda com uma força muito grande do auxílio emergencial, com o bem segurando muitos empregos por causa daquela previsão de estabilidade depois da suspensão e redução das jornadas. Como que fica o mercado de trabalho sem essa anestesia toda que a gente sentiu em 2021 e que não foi só aqui no Brasil, né? O mundo inteiro estava um pouco anestesiado com essa quantidade toda de estímulos de governos, com esses programas aí que vieram com a pandemia. O que acontece em 2022 quando esses programas eles vão sendo reduzidos ou até se encerram? O mercado de trabalho teria se recuperado mesmo sem esses estímulos. Claro que os estímulos ajudaram e ajudaram muito, né? O programa de manutenção de emprego foi uma política extraordinária que foi adotada em 2020 e depois demorou muito para ser reeditada e adotada de novo em 2021. Isso aqui permitiu que os trabalhadores continuassem com os vínculos e fossem compensados da perda de renda e ainda ganhasse estabilidade. E foi um bom negócio para as empresas, para todo mundo. Mas o mercado teria se recuperado por uma razão simples. A queda de 2020 foi brutal. E quando você leva um escorregão e cai, e não se machucou, você levanta. Então 2021 foi o ano de levantar, né? Por isso esse crescimento extraordinário
dos postos de trabalho, tanto formais como informais. Agora, isso deve parar agora em 2022. Não há indicações de que a gente tenha uma continuação desse movimento de expansão da atividade econômica. E o mercado de trabalho é um mercado subalterno, ele sozinho não cresce. Para que ele cresça, é preciso que a atividade econômica cresça. E não há sinais disso, infelizmente. Nós tivemos agora um sinal interessante. O governo editou uma medida provisória que permite que prefeituras contratem pessoas desempregadas para obras de emergência, quer dizer, a reedição da frente de trabalho. Antigamente, quando a gente tinha seca no Nordeste, nós não tínhamos aos Bolsa Família, nós não tínhamos nada disso, mas quando a seca batia muito forte, os governos do Nordeste contratavam pessoas para a frente de trabalho. E eles ficavam trabalhando, erguendo barragens, e isso dava emprego e renda. O que o governo está fazendo, ele está abrindo a possibilidade para as prefeituras fazerem isso sem criação de vínculo. Quer dizer, é um auxílio emergencial em troca de trabalho, que é uma coisa mais digna. As pessoas vão se sentir bem, elas vão trabalhar e vão receber alguma coisa pelo seu trabalho. Isso pode ajudar. Se a gente pudesse expandir isso, nós teríamos uma saída para essa situação no curto prazo. Professor, um dado importante do CAGED também, que teve uma queda, né, no salário médio real de admissão. O que a gente pode esperar, então, do mercado de trabalho? A gente teve a criação, né, no passado de mais vagas, mas com salário menor. Essa queda no salário médio, não é? Ela tem duas causas. Uma, obviamente, é a inflação, né? Quem ganhava R$2.000 no ano passado, há um ano atrás, deveria estar ganhando, para comprar a mesma coisa, deveria estar ganhando hoje R$2.200. Mas como os reajustes não acompanharam a inflação, essa pessoa que manteve o emprego, o salário dela é um pouco maior do que aquele, mas é menor do que ela precisaria para manter o poder de compra. Então, esse dado do CAGED leva em conta a inflação e ele mostra queda no poder de compra. Mas, além disso, há um efeito estatístico. As pessoas que entram no mercado de trabalho ganham menos do que quem já está. Quem já está trabalhando já tem um salário um pouco mais elevado. Então, de novo, na média, o salário diminui. Quer dizer, são duas causas, a inflação e o efeito estatístico da expansão. Quando o emprego se expande, o salário médio cai, pelo menos por algum tempo. Professor, a reforma trabalhista tem algum impacto direto nesses dados que trouxemos há pouco e também uma eventual revogação ou alteração da reforma pode impactar essa retomada ou a geração de empregos? O boom que se esperava até então não vimos com a força que prometida? Se o presidente eleito vier a modificar, a recuar da reforma trabalhista, isso vai ser um desastre. A reforma trabalhista permitiu que o impacto da pandemia fosse menor do que nós teríamos sem a reforma trabalhista. Eu vou dar um exemplo, o teletrabalho. A reforma trabalhista em 2017 deu base legal para o teletrabalho. Se não houvesse isso, como é que as empresas iriam se transformar em trabalho à distância? Isso foi feito instantaneamente. Quer dizer, isso ajudou a manter milhões de empregos. Isso foi um dado da reforma trabalhista. Então, a reforma trabalhista está sendo criticada, na verdade, por motivos que não são revelados. O que a reforma trabalhista foi destruir a obrigatoriedade da contribuição trabalhista. E isso atrapalhou o caixa dos sindicatos. Essa é uma discussão completa. Eu sou a favor da compulsoriedade, mas em outras condições. Mas o que a reforma fez foi criar um buraco nas contas dos sindicatos. Então, os sindicatos encontram motivos, ou tentam encontrar motivos, para voltar atrás. Mas, na verdade, o que eles querem é restabelecer a obrigatoriedade e manter os mercados cativos que eles têm.
eu vou dar um outro detalhe que é interessante, que pouca gente fala. O dado do CAGED de hoje mostra que durante o ano de 2021 nós tivemos 91 mil novos postos de trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? É aquele contrato de trabalho para situações de curta duração. É o garçom no buffet. Quando tem festa, o garçom trabalha. Quando não tem, não trabalha. No restaurante, no fim de semana, precisa de mais gente. O pessoal de eventos, o pessoal de turismo. Existe uma parte do mercado de trabalho que tem trabalhos eventuais. É a natureza desse trabalho. E antes, como a CLT não abrigava esse tipo de relação, a relação eventual, esses trabalhadores eram informais, não havia outro jeito de contratar. A reforma trabalhista permitiu que o trabalho intermitente deixasse de ser informal. Hoje, esses 90 mil trabalhadores, eles estão registrados, têm fundo de garantia, têm INSS, férias, 13º, e tudo bem. E foram criados 90 mil novos empregos desse tipo. Quando a reforma trabalhista foi feita, as centrais sindicais fizeram um barulho enorme dizendo que ela iria transformar todo o mercado em trabalho intermitente, porque as empresas iriam contratar quando elas quisessem. E quem conhece um pouco de economia de mercado sabe que não é assim. A empresa precisa de uma relação contínua. Muito bem, o que são esses 90 mil novos empregos intermitentes? São 3% daqueles 2.700.000. Então não houve uma transformação do mercado de trabalho em intermitência. Pelo contrário, o que os dados mostram é que o trabalho intermitente está sendo usado na medida em que ele precisa ser usado, nas situações específicas para as quais ele foi criado. Ou seja, a reforma trabalhista ela foi extremamente oportuna, ela foi muito boa, ela reduziu para metade as reclamações na Justiça do Trabalho, isso é uma indústria que existe no Brasil. Então esse debate precisa ser travado com honestidade de propósito, com dados, com objetividade, e ele precisa ser completado. Nós precisamos que o novo presidente faça uma reforma sindical. Isso sim nós precisamos, mas aí nós precisamos mudar a Constituição e isso precisa de uma articulação muito grande que eu espero que o novo governo consiga ter, não é? O senhor fez um panorama aí bem interessante sobre algumas mudanças importantes que aconteceram no mercado de trabalho, mas um dos resultados também dessa mudança é uma massa salarial estável, né? Conforme os dados da PNAD mais recente mostraram. Então, 8 milhões de pessoas entraram na população ocupada, mas a massa salarial ficou estável, né? Teve até uma pequena queda de 1% de um ano para o outro, o que mostra que tem mais gente trabalhando, mas os salários não aumentaram. Quais são as consequências disso e o que nós precisaríamos avançar em termos de mercado para que esses salários aumentassem, já que, de certa forma, também a reforma trabalhista ela traz essa flexibilização do mercado, torna o mercado mais ágil, mas por outro lado a gente está vendo, pelo menos aí nos últimos dados, essa perda de rendimento. O que falta no mercado para a gente ganhar tração também em termos de rendimento? Olha, a queda da massa salarial não é por causa da reforma trabalhista. Você lembra, eu mencionei duas causas para a queda do salário médio, né? Então veja, numa época normal, quando o emprego se expande, a média salarial cai. Por quê? Um efeito estatístico. As pessoas que entram ganham menos do que quem já está. E aí, quando você vai tirar a média salarial, ela cai um pouquinho. Nesse momento, e principalmente no ano de 2021, nós tivemos uma inflação brutal de 10%. Então, quando a gente compara o salário de dezembro do ano passado com o desse ano, a diferença é 10%. Então, mesmo tendo um crescimento do emprego, a inflação derrubou essa massa salarial mais do que o emprego teria aumentado. Então, isso provavelmente não vai acontecer esse ano, porque a inflação desse ano vai ser menor. Nós vamos fechar 2021
2022 por volta de 5%. Então, se houver um mínimo de expansão de emprego, a gente não vai ver essa queda de massa salarial. Então, eu repito, não tem nada a ver com a reforma trabalhista. Nós passamos por, aliás, 2 tsunamis em 2021, que é o rescaldo da pandemia, que continua até hoje, e não é brincadeira, e o tsunami da inflação, 10%. Vejam, nós acompanhamos no projeto salariômetro da FIPE as negociações coletivas. 2/3 das negociações resultaram em reajustes abaixo ou iguais à inflação. Quer dizer, os trabalhadores não estão repondo o salário. Por quê? Porque isso é uma combinação de falta de dinamismo, as empresas não conseguem repassar aumento de custos, e do desemprego, que tira poder de barganha dos trabalhadores. Então é a conjuntura que está conspirando contra o salário e a ocupação, e não a reforma trabalhista. Coitada, pelo contrário, ela está ajudando. Ela é a geni dessa cena toda. Professor Hélio Zilberstein, Pri, vou ter que terminar, a gente já fez uma longa entrevista. Agradeço, professor, pela entrevista aqui ao Live CNN, com esse apanhado de informações. Até uma próxima. Até a próxima, sempre à disposição.